Salve, salve, senhoritos e senhoritas, tenham um bom dia. A aula de hoje é História do Brasil, Revolução Liberal do Porto e o Movimento de Independência. Então presta bastante atenção nesse processo de independência do Brasil para que deixe guardado aí mesmo a estrutura do Estado-nação brasileiro. Bom, para a gente falar do processo de independência do Brasil, nós precisamos entender a situação histórica, porque o processo não acontece do nada. Nós temos vários fatores internos e externos que acabam desencadeando esse processo de formação do Estado-nação brasileiro. Então o primeiro fator que a gente tem é um fator externo. Por quê? Na Europa já havia a maturidade de um pensamento liberal. O que isso significa? Que as correntes iluministas do século XVIII ganharam corpo prático nas revoluções burguesas, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Com Napoleão Bonaparte sendo o grande nome do liberalismo francês, os ideais revolucionários passaram também para outros estados-nação. E muitas dessas burguesias desses estados-nação passaram a beber na fonte desse liberalismo. Ou seja, essa corrente teórica inaugurada na Revolução Francesa, que atinge a maturidade da transformação do Estado para a organização dos negócios e não para o respeito dos privilégios, acabou chegando em Portugal também. Ou seja, nós temos uma burguesia que foi influenciada sim por esses movimentos liberais. Mas também nós temos uma burguesia que está muito descontente com a situação histórica, política e econômica de Portugal. E aí eu gostaria de convidar vocês a pensar pelo menos o porquê que nós temos um processo revolucionário sendo desencadeado em Portugal, para além dessa corrente teórica que acabava influenciando todos os estados-nação. Porque não basta ter a corrente teórica, é preciso também ter o terreno propício para que essa corrente teórica deposite ali uma semente da revolução. E esse terreno que eu estou trazendo para vocês, ele é causado especificamente por três fatores. Uma crise econômica, uma crise política e uma crise militar. A crise econômica envolve desde a chegada da família real ao Brasil, onde a primeira medida do príncipe regente Dom João VI, em 1808, foi a abertura dos portos às nações amigas, que na prática o sentido era o fim do pacto colonial. Ou seja, a burguesia portuguesa, que dependia do comércio entre Portugal e Brasil, passou a perder muitos recursos financeiros com a quebra e o rompimento do pacto colonial. Isso trouxe um desagrado para essa burguesia portuguesa. O segundo ponto. Depois do fim das guerras napoleônicas em 1814 e 1815, os portugueses passaram a reivindicar a volta da família real para Portugal. E o que o Dom João VI fez, nada mais nada menos, foi declarar o Brasil como parte pertencente do reino português, transformando o Brasil agora numa parte do Império Português, com a denominação de Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Consequentemente, o que nós temos então em Portugal? Uma metrópole sem rei, uma metrópole sem um governo legitimado, sendo administrado por conselhos regentes, ou seja, por nomes da própria coroa portuguesa que estava aqui no Brasil para governar o Estado português. Isso era visto com desdém pelos portugueses porque, na teoria, eles acreditavam que estavam sendo administrados pela colônia por conta da ausência de governo. E o terceiro ponto, que é uma chave aí muito importante para a gente pensar, é a crise militar, que depois da saída do Dom João VI de Portugal, nós vamos ter uma invasão do exército napoleônico. Esse exército napoleônico fica ali em Portugal
por pelo menos 3 anos até que eles são expulsos. E essa expulsão vai ser organizada pelo exército inglês, por um general inglês bastante famoso na época. E esse general inglês, depois que consolida a expulsão dos franceses, ele fica lá e passa a organizar todas as tropas portuguesas, com o consentimento do Dom João VI aqui do Brasil. Isso significa então que esse general, além de dar as cartadas mais ou menos políticas de como ia ser o Estado português, passou também a dar as cartadas para o exército português. Isso era uma fonte de humilhação para os generais portugueses, porque nenhum comandante eles tinham, de fato, com sangue lusitano. Então, todas esses rebuliços de crises econômica, política e militar desencadearam um processo de revolução. E essa revolução é chamada de Revolução Liberal do Porto. Por que a gente chama de revolução? Porque trouxe uma transformação profunda na organização política e econômica do Estado português. E aí então entram os primeiros tópicos aqui que eu demonstrei para vocês nesse slide. Qual é a transformação profunda? Que o Estado português vai deixar de ser um Estado absoluto para ser transformado num Estado liberal. E esse Estado liberal ele pode ser radicalizado, sendo transformado numa república, ou ele pode ser minimizado, transformando numa monarquia constitucional. Então, quando esse movimento acontece na Europa, nós já temos uma perda política para a família real. Por quê? Porque não é possível mais retomar um Estado absolutista que se tinha antes de 1820. Então, a família real fica num impasse, né? Qual é o impasse? Pressiona, pressiona, pressiona com a possibilidade de perder o trono português, ou aceita o jogo político da Revolução Liberal do Porto e passa a voltar em Portugal, né, e conseguir conduzir o processo para que ela permaneça no trono, mas com regras estabelecidas. Foi essa segunda opção que a família real portuguesa decidiu fazer. Então a convocação das cortes foi um movimento político da burguesia auxiliada com os militares portugueses para que nós tivéssemos ali então a primeira experimentação de representação política no Estado português. Então a convocação das cortes nada mais era do que a convocação de deputados que eram representantes do povo para debater quais seriam as regras para a sociedade portuguesa. Então esse movimento da Revolução Liberal do Porto trouxe uma monarquia constitucional, né, e a burguesia como protagonista da transformação política do Estado português. E essa convocação das cortes, ela tem uma diferença tremenda da convocação dos Estados Gerais da Revolução Francesa, por exemplo. Porque lá os estados eram convocados proporcionalmente. Um voto para o clero, um voto para os nobres, um voto para o terceiro estado. Já como o processo revolucionário português, ele foi feito pela burguesia na ausência do rei, porque o rei estava no Brasil, né? A representatividade das cortes vai se dar através da população como um todo. Então isso traria garantia de uma superioridade numérica na hora do debate para a burguesia. Então seria eleito proporcionalmente a partir da população. Pois bem, vamos falar um pouquinho dessa influência da Revolução Liberal do Porto para o Brasil. Para o Brasil, ela tem um caráter duplo, um caráter liberal e um caráter conservador. O caráter liberal eu já disse para vocês que ela é contra o Estado absolutista. E o caráter conservador para a estrutura brasileira significava mais ou menos o seguinte, que essa burguesia que havia inaugurado a Revolução lá, gostaria que o Brasil retomasse a condição de colônia e retomasse a condição do exclusivismo metropolitano. Ou seja, era reestabelecer o pacto colonial como era nos séculos anteriores. Então, tá vendo? Eles lutavam contra o absolutismo, mas gostaria que o Brasil permanecesse colônia, principalmente porque o acúmulo de riqueza da burguesia portuguesa
não se dava através da produtividade manufatureira. Se você não entende esse processo, eu sugiro que vocês vejam as nossas aulas anteriores, que eu comento como que a burguesia portuguesa ela não se transformou ao longo do tempo. Ela se manteve uma burguesia comercial, enquanto a burguesia francesa e a burguesia inglesa passaram a transformar o seu capital num capital produtivo, não apenas num capital comercial. Então essa burguesia, que era altamente dependente das transações econômicas com as suas colônias, mas sobretudo com o Brasil, gostaria que o Brasil retomasse a condição de colônia nos antigos moldes para que eles pudessem colocar as suas taxas e os seus lucros para manter o acúmulo de capital comercial nessa burguesia. Aqui no Brasil, também, depois de 1817, da Revolução Pernambucana, não se falava muito de emancipação brasileira. O que isso significa? Que apenas a província de Pernambuco é que tinha esse debate mais ou menos formado. Mas a elite do Brasil todo, que era uma elite latifundiária, escravocrata, branca, né, baseada no patriarcalismo, não pensava em emancipação de Portugal. Por que não pensava desde a vinda da família real para cá? Porque com a vinda da família real aqui no Brasil, essa elite teve um estreito laço e conseguiu algumas garantias, que eram praticamente garantias de autonomia política. Ou seja, com a vinda da família real para cá, a nossa elite pôde comercializar mais, né, vender para mais nações, o preço dos seus produtos teve uma queda significativa por conta que não tinha que passar pela burguesia portuguesa, e a compra de produtos de fora também. Então, para a elite brasileira, com exceção da elite pernambucana, não se falou muito, desde 1817, sobre emancipação, sobre um processo de independência. Vocês vão ver, então, que o processo de independência ele começa a se tornar cada vez mais maduro por conta de uma articulação da burguesia portuguesa que tende a pressionar cada vez mais o Brasil e a família real a voltar integralmente para Portugal. E aí, em abril de 1821, Dom João VI, com medo de perder as mãos, que na verdade era com medo de perder o trono, decide ceder alguns anéis. Ou seja, em abril de 1821, Dom João VI decide voltar para Portugal para participar da reunião das cortes e orientar os possíveis deputados que estavam pró-regime centralizado. E, consequentemente, como a família Bragança é uma família muito astuta, muito inteligente, nós já conversamos sobre isso aqui também, ele deixou aqui no Brasil o seu filho, que passou a ser então o príncipe regente desse território chamado Brasil, que era o Dom Pedro I. Então, o príncipe regente, ele, com ainda 24 anos de idade, mais ou menos, 25 anos de idade, passou a organizar a estrutura brasileira, a estrutura econômica a mando do seu pai. E quando, então, os deputados brasileiros eleitos aqui, porque já que a gente fazia parte do Reino Unido, né, nós tivemos o direito de eleger deputados para participar da reunião das cortes, quando os deputados brasileiros, então, saem daqui e vão para lá, só os deputados pernambucanos que eram radicais na ideia de independência, né? Muitos deles eram tão radicais que pensavam na defesa da República, inclusive na expulsão da família real portuguesa do Brasil também. Mas quando esses deputados chegam em Portugal, para participar dos debates das cortes, o debate já estava acontecendo há algum tempo, né? E esses deputados, eles são vistos como deputados de segundo escalão. Por quê? Porque a burguesia portuguesa não aceitava que deputados brasileiros tivessem o mesmo padrão, né? O mesmo direito político que eles, porque eles eram da metrópole. Então, muitos desses deputados ficaram desdenhando desses deputados brasileiros e pressionando para que esses deputados brasileiros reconhecessem que eram colônia e reconhecessem a volta do pacto colonial.
consequentemente, foi desenvolvendo nesses deputados que lá estavam e lá participavam das cortes um sentimento anti-lusitano e um sentimento pró-independência. Por quê? Porque ficou estabelecido que a burguesia portuguesa não ia arredar pé desse projeto. Principalmente porque ela dependia exclusivamente desse projeto para ter os seus privilégios econômicos. Então, esses deputados brasileiros, muitos deles foram vaiados nas cortes, alguns deles foram expulsos das cortes, passam a enviar cartas para a elite brasileira para orientar os seus camaradas aqui, os seus colegas aqui, os seus colegas de latifúndio aqui, para que pudesse desencadear um processo de independência. Ou seja, era mais ou menos um recado de que aquilo que estava acontecendo lá em Portugal não ia ter volta. Ou seja, o Brasil não ia voltar a ser colônia. Então a elite brasileira, antenada agora com informações das cortes, antenada com o movimento, né, liberal europeu, e antenada também com o movimento que acontece na América, que era um movimento de independência, com participação popular, um movimento radical que colocava muitas vezes em xeque os privilégios econômicos da elite colonial da América Espanhola, essa elite brasileira passou a centrar num projeto de independência do Brasil, onde não tivesse que se apoiar na população e pudesse ter um agente centralizador desse processo de independência. Mais ou menos, trocando em miúdos, o que a elite brasileira queria era um processo de ruptura oficial, né, com Portugal, mas que não envolvesse, né, um caldeirão político com a população brasileira. Porque se metesse a população brasileira nesse meio, é possível que a elite não tivesse controle do movimento revolucionário que pudesse explodir. Por isso que a gente fala que a independência do Brasil não foi um processo revolucionário de independência. Foi um processo de independência. Porque ela de fato foi uma independência oficial. Uma independência de ruptura com Portugal. Mas a estrutura econômica brasileira, de vendedor de commodity, né, vendedor de matéria-prima, de um latifúndio sendo a base da exploração, do trabalho escravo sendo o motor fundamental do acúmulo de capital da elite brasileira, foi mantido. Ou seja, a estrutura econômica da nossa época colonial manteve-se quando o Brasil se formou como Estado-nação. Mas, enfim, e a elite brasileira, então, tentando ver que esse processo revolucionário ele vai acontecer por conta que ela não quer se sujeitar novamente ao pacto colonial, ela começa a encarar no filho do Dom João VI, que ficou aqui como príncipe regente, o Dom Pedro I, como o grande articulador da independência brasileira. Primeiro porque ele tinha legitimidade para tal, porque ele tinha sangue nobre. Segundo, porque ele já estava estabelecido no Brasil há muito tempo, ele chegou no Brasil quando era criança. E terceiro, que ele tinha um vínculo de uma nobreza portuguesa, de uma nobreza europeia, que poderia trazer, inclusive, um caráter de elitismo para o processo de independência brasileiro comparado aos demais processos de independência. Então, a condição que a elite brasileira viu no Dom Pedro I para ser o agente da proclamação da independência do Brasil era que ele poderia ser um agente que garantisse uma independência oficial, uma independência protocolar e uma independência sem rupturas. Bastava convencê-lo desse processo. E a gente sabe que o Dom Pedro I aceitou essa tarefa, principalmente porque a família Bragança agora ela poderia ficar com dois reinos. O reino de Portugal, de uma forma mais limitada, obviamente, numa monarquia constitucional. E aqui no Brasil, o Dom Pedro I esperava ser um rei absolutista. Né? Mesmo a elite apoiando ele e dando essa tarefa para ele, ele esperava que quando o processo de independência brasileiro fosse consolidado, ele poderia se tornar um rei com poderes muito centralizadores. Então, para a família Bragança, né, praticamente nada vai mudar. Né? Embora ela perca um pouco de autonomia lá em Portugal, por conta da Revolução Liberal do Porto, mas ela vai ganhar, obviamente, esse território brasileiro como um território independente.
E as cortes, né, os deputados burgueses portugueses, vendo esse movimento de aproximação da elite brasileira, vendo os debates da elite brasileira dentro das cortes e vendo essa aceitação de tarefa do Dom Pedro I aqui no Brasil, né, essas cortes passam a pressionar cada vez mais o Dom Pedro I para voltar e ser o rei de Portugal. E aí o que acontece? Essa corte pressiona o Dom Pedro I para que ele não perca a sua legitimidade da sucessão do pai, o Dom João VI. Então é essa a condição. Se você não voltar para Portugal, você não vai ter mais o direito ao trono. Essa pressão, né, de que o Dom Pedro I precisa voltar a todo momento, faz com que a elite portuguesa crie mecanismos para tentar limitar o controle do Dom Pedro I às províncias brasileiras também. E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, perceba aí, já no nosso ano de independência, o Dom Pedro I decide proclamar que fica no Brasil. Que fica no Brasil e que não vai voltar para Portugal. Esse momento, pessoal, do dia 9 de janeiro de 1822, é um momento que já está declarado que o processo de independência do Brasil, para se consolidar, é questão de tempo. Porque o Dom Pedro I decidiu ficar. E aí, pessoal, o que as cortes portuguesas elas fazem como uma forma de reação a esse movimento de fico do Dom Pedro I? Retira o direito de controle das províncias brasileiras do Dom Pedro I. Então é como se cada província no Brasil tivesse que obedecer diretamente às cortes. Elas, então, tinham esse obedecimento direto. Eles não tinham que obedecer mais o Dom Pedro I. Era um mando das cortes. E o Dom Pedro I, recebendo a notícia disso, já realiza aqui um movimento pró-independência também, dizendo que aquilo que for estabelecido pelas cortes só ia ser também estabelecido na colônia, no Brasil, vamos pensar assim, se tivesse o carimbo de cumpra-se assinado por ele. Ou seja, então, se as cortes determinar alguma coisa para o Brasil, primeiro precisa passar pelo Dom Pedro I. Certo? Você vai falar, Cláudio, mas isso valeu? Valeu porque quem tem o controle político e econômico das províncias era a elite brasileira. E a elite brasileira já estava encaixada e sintonizada com o Dom Pedro no processo de independência. Então, nenhuma lei aprovada em Lisboa entraria em vigor sem a autorização do Dom Pedro I. O Dom Pedro I demite os ministros que ele tinha, né? Convoca novos ministros brasileiros junto com ministros portugueses também, né? Manda embora as tropas portuguesas leais a Lisboa, né? E decide então colocar como chefe da construção desse Estado brasileiro, ou seja, o chefe dos ministros brasileiros, uma personalidade bastante importante, que é o José Bonifácio de Andrade. Ou seja, um cara que havia estudado em Portugal, vivido em Portugal, ocupado um tempo bastante grande em Portugal. Ele foi professor na escola de Coimbra, estava antenado nas ideias liberais, bebeu da fonte do liberalismo, era filho de uma elite açucareira do litoral paulista e ele passa a ser o grande agente articulador da independência brasileira. É difícil enquadrar o José Bonifácio no espectro de pensamento. Alguns dizem que ele era liberal, outros dizem que ele era conservador. O que se sabe é que ele era avesso à democracia, mas ele acreditava que era possível ter um governo monárquico com representantes da sociedade. Ou seja, um governo de monarquia constitucional, vamos dizer assim. E ele tem grandes falas, ele foi o grande agente político do Brasil, foi a grande personalidade do Dom Pedro I, o grande conselheiro do Dom Pedro I,
E ele é o cara que vai dar essa orientação junto com Dom Pedro I e fazer o casamento entre elite brasileira e família real Bragança para o processo de independência. Então, o que nós temos aí já nesse ínterim, né, é que o Dom Pedro I, percebendo que o processo de independência ia acontecer mais tempo ou menos tempo, em junho de 1822, ele decide convocar uma Assembleia Constituinte para o Brasil. O que isso significa? Que ele está convocando, né, os deputados do Brasil para debater sobre as regras para o possível Estado brasileiro. Então veja, o processo de independência está cada vez mais próximo. E com isso, então, as cortes portuguesas tentam jogar pro tudo ou nada. Expulsam os brasileiros de lá, os deputados brasileiros de lá, e passam a tentar retomar o pacto colonial com o Brasil, né? Inclusive tentando já orientar uma possível invasão do Brasil, debates militares já sobre isso e tal, acontecendo lá. E aí o Dom Pedro I, que estava numa visita a São Paulo, né, foi então informado de que as cortes acabaram pressionando ele cada vez mais para voltar, que não ia ser mais o herdeiro direto do trono, que ia ter impactos econômicos e restrições econômicas para o Brasil. O Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, saindo de São Paulo, quando ele encontra esses mensageiros vindo do Rio de Janeiro com a notícia de que as cortes estavam cada vez mais pressionando, decide, nas margens do rio Ipiranga, proclamar a independência do Brasil. É uma proclamação, né, protocolar, oficial, sem grandes participações políticas, né, um casamento entre família real, agora situada no Brasil, né, e elite brasileira, beleza? Nós vamos ter focos isolados de insurreição portuguesa, principalmente daqueles militares que eram fiéis a Lisboa e que não voltaram para Portugal, tá? E o Dom Pedro I tem algumas tarefas para cumprir agora que ele proclamou a independência do Brasil. Primeiro, que ele precisa do reconhecimento da nossa antiga metrópole de Portugal. Logicamente, Portugal não vai reconhecer no dia 7 de setembro. Precisa do reconhecimento de agentes econômicos importantes externos, né, que seria, por exemplo, a Inglaterra. Poderia buscar o reconhecimento de outros países também, porque nada adianta você proclamar a independência e não ter reconhecido a sua independência e não conseguir fazer comércio com absolutamente ninguém, né? E o Brasil, economicamente, depende das vendas externas dos seus produtos. Segundo ponto, agora o Brasil precisa criar um Estado, um corpo de funcionários, né, um exército, né, as suas instituições e também criar uma identidade para o povo brasileiro, já que a gente não pertence mais ao reino de Portugal. Terceiro ponto, nós precisamos criar uma Constituição. E aí nós vamos ter um embate. Porque veja, nesse momento a família real portuguesa e a elite brasileira toparam se unir contra Portugal. Mas será que esses dois agentes têm projetos políticos semelhantes para o Brasil? Pensa, quem será que gostaria de manter o poder centralizado no Brasil? Quem será que gostaria de manter o poder descentralizado, com poder nas províncias para o Brasil? Pensa isso para você assistir a nossa próxima aula. E o quarto ponto, impedir a dispersão política, ou seja, acalmar as insurreições que acontecerem no Brasil e aglutinar essa elite política brasileira. Beleza, meus queridos? Então pensa nessa aulinha aí, né? Pensa agora o que vai acontecer com Dom Pedro II, com Dom Pedro I e os agentes econômicos e políticos do Brasil, e perceba que a nossa independência desencadeou a formação de uma monarquia, não a formação de uma república como aconteceu em toda a América do Sul. Certo, gente? Um forte beijo para vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar o nosso canal. Abraço!